Fala, rapaziada, ligada aqui no Panorama Botafoguense. Eu sou o Wellington Arruda. Se você não me conhece, sejam bem-vindos aqui ao canal. Tá chegando por aqui, já sabe, né? Deixa seu like, se inscreve no canal e participa com a gente. Bom, rapaziada, ontem o Botafogo jogou no estádio Newton Santos e venceu a equipe da LDU pelo placar de 1-0. Gol marcado ali aos 15 segundos de jogo pelo atacante Arthur, na saída de bola da equipe da LDU. Botafogo roubou a bola, cruzamento do Alex Telles e o Arthur emendou para o gol. Um gol que parecia que mudaria um pouco o cenário, né? A gente esperava uma LDU extremamente defensiva, praticando o antijogo, como a gente viu a LDU fazendo aqui durante alguns confrontos, alguns encontros que tivemos com eles, né, em Copa Libertadores, em Sul-Americana, enfim. E parecia que esse gol abriria margem ali para o Botafogo ter um caminho mais fácil, né? Na noite de ontem no Newton Santos. 37 mil torcedores fizeram presente no estádio Newton Santos. Tivemos ali, né, mais uma show espetacular da torcida, com um mosaico em movimento extraordinário, a organização da torcida do Botafogo, né? Mais uma festa realmente espetacular. Em campo não foi tão bem, né? É claro que a vitória é muito importante, é fundamental, né? Tirando a equipe do Palmeiras nessa fase da Libertadores, todo mundo teve resultados bem pequenos, né? Pouca vantagem, todo mundo foi um gol de diferença, um empate, enfim. Tá muito acirrada essas oitavas de finais da Libertadores. E o Botafogo conseguiu a vitória em casa. A gente, evidentemente, não vai desmerecer a vitória, a gente, evidentemente, não vai tirar o mérito da vitória do Botafogo e a importância de levar essa, mesmo que pequena, mais vantagem para o Equador. Mas, de fato, o desempenho da equipe hoje não foi um desempenho que a gente esperava, né? O Botafogo foi bem abaixo, né, do que a gente está acostumado a ver o time jogar. O Botafogo foi bem abaixo na situação coletiva. Alguns jogadores individualmente também deixaram a desejar. Então, a vitória de 1-0 não deixou o torcedor satisfeito, né? Não deixou o torcedor muito feliz, vamos dizer assim. Claro, muita gente evidentemente comemorou a vitória, eu comemorei a vitória, mas deixa a gente um pouco preocupado, né, em relação à sequência da temporada e, claro, evidentemente, o jogo de volta, né, em Quito na próxima semana. O Botafogo tem agora o Palmeiras pela frente, pelo Campeonato Brasileiro. O técnico Ancelotti, inclusive na zona mista, deu a entender que pode poupar jogadores para esse confronto. O Palmeiras, por sua vez, venceu o Universitário por 4-0, então provavelmente vai vir com a equipe principal para jogar contra o Botafogo. O Palmeiras que está brigando também pelo título brasileiro. É um jogo muito importante, né, no Botafogo também, visando o Campeonato Brasileiro. Se o Botafogo efetivamente consegue vencer a equipe do Palmeiras aqui no Rio de Janeiro, o Botafogo entra de vez na briga pelo Campeonato Brasileiro. Mas, pelo que o Ancelotti comentou na zona mista, muito possivelmente teremos alguns jogadores poupados, né, para esse confronto contra a equipe do Palmeiras, e é o que tem que ser feito de fato, né? Por exemplo, a gente teve mais um problema nesse jogo, que foi em relação ao David Ricardo, né, o único zagueiro ali que tinha disponível para jogar ao lado do Alexander Barbosa. O David Ricardo sentiu a posterior da coxa, segundo ele mesmo falou na entrevista na saída do jogo, ele não deve ter condições de enfrentar o Palmeiras, e já vai, né, começar o trabalho, fazer os exames, tudo certinho, para que ele possa retornar à equipe na quinta-feira, mas não sabemos se o David Ricardo poderá atuar. O Marçal entrou no lugar dele mais uma vez muito bem, né, e possivelmente o Marçal, se, claro, o David Ricardo não tiver condições, deve ser o zagueiro do Botafogo em Quito. Mas será que o Marçal teria condições, por exemplo, de jogar aqui no Newton Santos contra o Palmeiras? O Marçal, que é um jogador, né, que já tem uma idade elevada, a gente não sabe como é que ele está fisicamente, além, claro, do risco de o cara se machucar e a gente não ter zagueiro no jogo de volta em Quito. Então, o Botafogo tem esse problema também para resolver. Uma coisa que não me pegou muito bem, que não achei bacana, foi a declaração do Ancelotti dizendo que não teve tempo suficiente para estudar a equipe da LDU, né? Que ele comemorou a vitória, mas que talvez tenha sido surpreendido, enfim. Desde que ele chegou, estava, né, óbvio aí, né, todo mundo sabia que a LDU era um adversário do Botafogo nas oitavas de finais da Libertadores, e evidentemente a Libertadores é prioridade, né? A gente que venceu ano passado sabe quanto é importante essa competição, o sonho de toda a equipe na América do Sul. Bateu muito legal essa declaração do Ancelotti não, cara, sinceramente. E talvez ela explique,
né, o mau desempenho coletivo do Botafogo. O Botafogo, como eu falei, coletivamente não foi uma atuação bacana, individualmente também não tivemos boas atuações, né? O Danilo, achei até ele bem no primeiro tempo, mas no segundo tempo me pareceu bem cansado, né? Fisicamente ele não está ainda nas suas melhores condições. O Danilo errou muito passe, a gente até vinha elogiando ele aqui no canal, né, por ele não errar passes. Ele errou muitos passes na partida de ontem, né, deixou a desejar. O próprio Arthur, que fez o gol da vitória, também não teve uma boa atuação, foi mais uma atuação abaixo do Arthur, né? Foi espetacularmente bem naquela finalização, que é muito difícil aquela finalização do gol, mas a atuação dele foi fraca. Savarino também hoje não conseguiu repetir até algumas boas atuações que ele vinha tendo, a gente vinha tendo um pouquinho mais de esperança no Savarino, não foi bem na partida de hoje, né? Então, quer dizer, tivemos alguns jogos individuais muito abaixo, né, do que a gente está acostumado. Por outro lado, o Nathan Fernandes até, né, titubeou ali, mas criou algumas oportunidades de jogadas ofensivas, né? Uma, inclusive, que ele bateu cruzado, o Tuco Correia desviou na bola, mas ela não foi muito bem colocada para a meta do gol. E o Matheus Martins, mais uma vez, esse sim, entrando muito bem pelo lado esquerdo, foi para cima, foi para um contra um muito forte, né? Bagunçou a defesa da equipe da LDU, levou muito perigo, enfim, o Matheus Martins, esse sim entrou muito bem na partida, além, é claro, do Marçal, que a gente comentou, e mais uma vez fez uma boa partida no setor defensivo do Botafogo. É uma vantagem importante, o Botafogo tinha que sair aqui do Newton Santos com a vantagem. É pequena? Sim, é pequena, mas a gente não pode deixar de valorizar essa vantagem que o Botafogo tem para jogar em Quito. É claro, todo mundo queria ganhar por 2, 3-0, mas foi o que deu para vencer. 1-0 é vantagem. O Botafogo tem a vantagem do empate lá em Quito, né? Então, apesar de pequena, é uma vantagem para ser valorizado. Fica, é claro, um pouquinho a preocupação em relação ao jogo que o Botafogo fez hoje. Não foi uma boa partida, apesar da vitória importante, a vitória excepcional ali, pensando, né, em classificação para a Copa Libertadores da América. O Botafogo tinha que fazer o seu papel em casa, mas deixou um pouquinho ali preocupado o torcedor alvinegro do que a equipe pode desenvolver para a partida de Quito, que conta com ingredientes da altitude, né? Vale ressaltar aqui também a atuação do Vitinho, né, cara? O Vitinho, para mim, foi o melhor em campo. Inclusive, o Vitinho salvou 2 vezes o Botafogo, um contra-ataque da equipe da LDU que o Vitinho salvou num carrinho espetacular, deu o bote certeiro, e aquela bola, né, que o Marçal e o John acabaram batendo cabeça. O John, que fez uma excelente defesa, inclusive, no voleio, acabou dando um soco na bola. O jogador da LDU tentou fazer um gol de cobertura e o Vitinho tirou de cabeça. Para mim, o Vitinho, o melhor da partida em campo. Mas, mesmo com todos os problemas, eu achei a LDU bem abaixo do que a gente já viu a LDU também em outras partidas, né, que confrontamos com eles. Acho que talvez seja até a pior LDU do que eu já vi jogar aqui no estádio Newton Santos. Uma equipe tecnicamente fraca, uma equipe que não tem lá muitas situações de criação ofensiva, tentaram forçar muitas bolas, enfim, muito abaixo. Achei a LDU muito abaixo. E a tendência, né, é que em Quito a equipe da LDU necessite sair um pouco mais para o jogo, propor mais o jogo, né, porque eles precisam vencer o jogo em casa, e isso pode ser um ponto a favor do Botafogo. Né? Pode ser que a LDU dê mais espaços ao Botafogo e o Botafogo possa se aproveitar disso e, quem sabe, vencer, né, lá fora. Por enquanto, a equipe com o David Ancelotti está 100% fora de casa, então tomara que o Botafogo consiga manter isso e possa vencer também lá no Equador. Mas é isso, vitória importante, vitória fundamental para o Botafogo na Copa Libertadores da América. Necessitávamos fazer o resultado em casa. A vantagem é pequena, mas a vantagem existe. E no confronto de mata-mata de Libertadores, qualquer vantagem deve ser celebrada. E é isso, gente. Domingo tem Palmeiras no estádio Newton Santos contra o Palmeiras no Válido pelo Campeonato Brasileiro. E no decorrer da semana a gente novamente enfrenta a LDU valendo vaga nas quartas de finais da Copa Libertadores da América. Eu quero saber de você, o que você achou do jogo e qual é a sua expectativa também para o jogo de volta. E a partida contra o Palmeiras, Campeonato Brasileiro, e aí, o que você faria? Pouparia os jogadores visando e priorizando a Copa Libertadores da América, ou vai com o que tem de melhor para enfrentar o Palmeiras e, quem sabe, de vez entrar na briga
também no Brasileirão. Comenta aqui embaixo, deixa seu like, se inscreve aqui no canal e participa sempre com a gente aqui no Panorama Botafoguense. Tamo junto, galera. Um forte abraço a todos e até a próxima. Valeu!